O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão, Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão, Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é motivo de muita alegria para nós. Hoje o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Hoje é o dia em que o Senhor fez para nós católicos. O túmulo está vazio. Nesta noite santa, aonde nós fizemos toda aquela celebração da Páscoa, a celebração da luz, aquele momento em que nós vibramos de alegria, cantamos o glória, porque já fazia muito tempo que nós não cantávamos o glória, cantamos o aleluia. Ouvimos ali a narração da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, fizemos a renovação do nosso batismo, ouvimos a palavra do Senhor, onde diz que Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Recebemos a Eucaristia. Como eu falei, renovamos o nosso batismo, fizemos a nossa renúncia a Satanás e professamos a nossa fé. Porque aqui está o sentido real, verdadeiro da nossa vida. Jesus ressuscitou de verdade. Aleluia! E na narração do Evangelho de hoje, Maria Madalena vai ao encontro de nosso Senhor, porque a última vez que Maria Madalena tinha visto Jesus foi quando levaram ele para o túmulo. Primeiro ela viu Jesus morto, estava lá Nossa Senhora, estava João, e levaram o corpo do Senhor, colocaram no túmulo e na madrugada, como nós acabamos de ouvir na narração do Evangelho de hoje, de João 20, do versículo 1 até o 9. Aqui diz que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido tirada do túmulo. Então ela saiu correndo, porque na verdade ela estava achando que haviam levado o corpo do Senhor.
como também aconteceu com João e Pedro, que foram lá. E quando viram, o corpo de Jesus não estava lá. E a mensagem que ela levou foi: tirar o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Eles foram correndo e a única coisa que eles viram foi as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. E João, o evangelista, que foi ele também que estava lá, o apóstolo, o mesmo, que ali diz que ele passou a crer. Embora aqui João diga que eles ainda não tinham compreendido a escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Como Jesus havia dito 3 vezes, o Filho do Homem será levado nas mãos pelos pecadores, eles o matarão, mas ao 3º dia ressuscitará. Eles não tinham entendido quando Jesus falou, e agora que Jesus ressuscitou, era para eles terem, era para que a inteligência deles tivesse aberto para poderes dizer, ele ressuscitou como havia falado. Eles não tinham ainda compreendido. Embora que diga que João acreditou, ele viu e acreditou. Pedro ainda estava assim, não estava entendendo nada, e muito menos Maria Madalena. E hoje, meus irmãos, nesse domingo da ressurreição, a Igreja Católica, nós católicos vibramos de alegria. Ele ressuscitou de verdade. Isso significa que um dia nós iremos ressuscitar. A morte foi vencida. Jesus matou a morte. Jesus venceu Satanás, que vive fazendo de tudo para que nós nos afastemos do Senhor. Satanás foi vencido, a morte foi matada. Agora, meus irmãos, isso significa que depois que nós passarmos desta vida, nós iremos para o céu para contemplar a face de Deus e viver a vida divina. Eis o presente maravilhoso de Páscoa que Deus nos dá a vida eterna. O presente de Páscoa para nós católicos não é aquele ovinho, não. Desculpa, aquele ovinho michuruca. Não, presente de Páscoa para nós é a vida eterna que Deus nos dá. Um dia, quando nós passarmos desta vida, iremos morar no céu. Eis a pátria celeste. Nós somos cidadãos dos céus, como diz São Paulo na carta aos Filipenses, agora na carta aos Tessalonicenses. Nós somos cidadãos dos céus. Que maravilha, meus irmãos! E como se diz lá também na carta aos Hebreus, a pátria celeste. A pátria celeste. Nós somos cidadãos dessa pátria. Nós estamos aqui, meus irmãos, de passagem. Vocês estão compreendendo? Nós estamos aqui de passagem. São Paulo também vai dizer na carta aos Coríntios que se Jesus não ressuscitou, como muitos dizem por aí, nós somos as pessoas mais tristes desse mundo, mas pelo contrário, nós somos as pessoas mais felizes deste mundo. Porque nós sabemos que a morte é apenas uma passagem, não é o fim, morreu, acabou, como os pagãos falam. Não, meus irmãos. A morte é uma passagem para a vida eterna, para o eterno convívio com o nosso Deus. Por isso que nós fomos batizados e pelo batismo nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Feliz Páscoa para você.
Ou melhor, feliz passagem, porque Páscoa quer dizer isso, passagem. Assim como no Antigo Testamento, que é uma prefiguração do que iria acontecer no Novo Testamento. Eles saíram da escravidão do faraó e passaram pelo Mar Vermelho e entraram ali no deserto, caminhando para a terra prometida. Foi isso que aconteceu conosco. Essa passagem, o batismo foi essa e é essa passagem. Morremos. Satanás foi sepultado no mar, como o faraó e os cavaleiros, como nós vimos ontem na celebração da Páscoa, da missa da vigília. Nós passamos, o demônio foi vencido como o faraó foi vencido. E agora nós estamos rumo à terra prometida. E aí não vamos esquecer o que São Paulo ele está dizendo hoje na primeira leitura. É a primeira leitura da carta aos Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 até o 4. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo e nós ressuscitamos, porque nós fomos batizados e nós somos católicos, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto agora, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirais então às coisas celestes e não às coisas terrestres. Compreendeu, meus irmãos? Esforcemos agora para alcançar as coisas do alto. Sim, Jesus morreu na cruz e nos salvou a todos? Sim, salvou a todos. Mas é preciso que nós demos a resposta desta salvação que ele nos deu ao ser morto na cruz e ter ressuscitado ao terceiro dia. Então agora nós vamos nos esforçar para alcançar as coisas do alto. Porque o tentador, meus irmãos, ele continua nos tentando, ele vai continuar fazendo de tudo para nos desviar de Deus. Vai sim. Isso é um mistério da impiedade. Ele foi vencido, foi. Mas Deus permite que ele continue atuando até a vinda de Jesus. O demônio vai ficar atuando, vai ficar fazendo de tudo para que nós nos afastemos de Deus. Aí São Paulo está dizendo, uma vez que nós ressuscitamos com Cristo, esforcemos agora para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Jesus ressuscitou e foi para a casa do Pai, está lá nos esperando. Mas da nossa parte nós precisamos lutar contra o pecado, nós precisaremos nos desapegar deste mundo. Que o nosso coração esteja agora em nosso Senhor Jesus Cristo. Lutemos, aspiremos às coisas celestes e não às coisas terrestres. Eis o que o demônio vai procurar fazer. Ele vai ficar mostrando para nós as coisas deste mundo. E mostrando e dizendo que aqui é melhor. Justamente para nós esquecermos desta vida eterna que Deus nos deu. Para que nós esqueçamos da morada com Deus, para que nós esqueçamos da Santíssima Trindade, para que nós esqueçamos que Jesus ressuscitou verdadeiramente. Tudo ele vai fazer de tudo para que isso aconteça. Então São Paulo está dizendo, aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Meu Deus do céu, que presente!
Hoje nós precisamos estar felizes, contentes, com o coração explodindo de alegria, louvando, agradecendo, bendizendo a Deus pela eternidade, pelo céu. Um dia esse corpo nosso será revestido de glória, porque para nós estarmos no céu é preciso que o nosso corpo esteja revestido de glória. A nossa alma irá primeiro ao encontro do Senhor. E no dia da grande ressurreição da carne, a nossa carne revestida de glória irá se unir com a nossa alma e nós teremos esse corpo revestido de glória e a nossa alma unidos novamente, meus irmãos, para sempre no céu. Aspiremos as coisas do alto. Desejemos as coisas do alto. Foi assim, meus irmãos, que os santos se tornaram santos. Eles se tornaram santos porque eles aspiravam as coisas do alto. Eles desejavam o céu, eles queriam o céu. E aí nós vemos os mártires que davam a vida e iam felizes professando a fé, mesmo diante daqueles algozes que iriam matá-los. Mas na verdade não iriam matá-los, não. Iriam só fazer com que eles chegassem mais rápido ao céu. Que maravilha! Que coisa maravilhosa! Feliz Páscoa! Ele ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Vocês estão entendendo, meus irmãos, como é que o nosso coração deve estar? Nós temos que estar vibrando nesta alegria. Alegria da eternidade. Imagina saber que um dia nós estaremos lá no céu, lá não haverá mais morte, não haverá mais desespero, não haverá mais pobreza, não haverá mais intrigas, não haverá. Haverá sim só alegria. Aquela alegria que jamais terminará. A alegria que Deus nos dará por toda a eternidade. Por isso que Paulo vai dizer na carta aos Romanos, no capítulo 8, que os sofrimentos da vida presente não é nada em comparação à alegria e à felicidade que nós teremos no céu. Essa é a nossa fé. Nós cremos nisso, sim. Apesar de tantos sofrimentos que nós passaremos, porque Jesus ressuscitou sim. Mas neste mundo nós teremos sofrimentos. Como nós rezamos na Salve Rainha, neste vale de lágrimas. Mas a nossa fé, a virtude da fé é dada no batismo, que nós renovamos ontem. A virtude da esperança e da caridade. Essas virtudes teologais, elas nos lançam para frente e nos diz assim: sofrendo nós estamos, mas um dia tudo isso passará. Da mesma forma como o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, ele passou, Jesus não sofre mais. Na sua carne ele sofreu. Como sofreu? Ao terceiro dia ele ressuscitou. Agora está sentado à direita do Pai. Com a sua natureza divina e a sua natureza humana, mas unida. Ele está ali, agora, na felicidade, aguardando o dia em que nós, meus irmãos, um dia chegaremos lá. Os sofrimentos da vida presente não tem comparação nenhuma com a felicidade que Deus nos dá. Buscai as coisas do alto. Vamos buscar as coisas do alto. Jesus
ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, o túmulo está vazio. Maria Madalena foi lá e viu o túmulo vazio. Pedro viu o túmulo vazio. João viu o túmulo vazio. Eu quero dizer para vocês que recentemente eu estive na Terra Santa e o túmulo está vazio. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a sua e nossa mãe, Maria Santíssima.